O Brasil já havia passado por muitas guerras, mas nada se comparava ao que estava por vir. A Guerra do Paraguai não foi apenas um conflito, foi um massacre. Um dos maiores da história da América Latina. Se você gosta de histórias reais e do nosso país, já deixa o like e me segue. Agora vamos descobrir como o Duque de Caxias transformou o exército brasileiro em uma máquina de guerra. No começo, a guerra foi um desastre para o Brasil. O exército não estava preparado, sofria derrotas humilhantes e as tropas estavam desorganizadas. O governo precisava de um líder. Foi então que chamaram Caxias. Caxias tinha duas opções: continuar com as mesmas estratégias falhas ou reconstruir completamente o exército brasileiro. Ele escolheu a segunda opção. Caxias não apenas reorganizou o exército, ele o modernizou. Criou hospitais de campanha, melhorou a logística, garantiu suprimentos e, acima de tudo, restaurou o moral dos soldados. Antes de Caxias, o exército brasileiro era um grupo desorganizado. Depois dele, se tornou uma máquina de guerra. Quando Caxias assumiu o comando, o exército brasileiro estava em ruínas. Derrotas sucessivas, falta de planejamento, soldados mal treinados e uma logística caótica. O Paraguai parecia invencível. Mas ele sabia que não se vence uma guerra apenas com coragem, e sim com estratégia. A primeira coisa que Caxias fez foi reorganizar as tropas. Antes dele, os soldados lutavam praticamente sem coordenação. Ele dividiu o exército em divisões e brigadas menores, cada uma com uma função específica. Isso significava que os ataques seriam mais organizados, a defesa mais eficiente e o exército como um todo se tornaria uma máquina bem ajustada. Mas ele sabia que apenas dividir as tropas não bastava. A guerra não se ganha apenas no campo de batalha, mas também nas linhas de suprimentos. E era aí que o Brasil estava falhando. O Paraguai estava bem posicionado. Suas tropas tinham suprimentos constantes e conheciam melhor o terreno. Já os brasileiros sofriam com a falta de comida, munição e hospitais de campanha. Muitos soldados morriam não por tiros, mas por doenças. Caxias entendeu que precisava criar uma estrutura de guerra funcional antes de atacar. E foi isso que ele fez. Criou linhas de abastecimento eficientes, garantindo que os soldados sempre tivessem comida e munição. Construiu hospitais de campanha próximos às frentes de batalha, para que os feridos fossem tratados rapidamente e pudessem voltar a lutar. Mas o golpe final ainda estava por vir. Caxias sabia que os paraguaios estavam acostumados a enfrentar um exército desorganizado. Então ele transformou o exército brasileiro em algo que eles nunca haviam visto antes. Ele disciplinou os soldados ao extremo. Criou regras